Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do quarto ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. Essa semana vamos trabalhar o tema perímetro e área e essa é a parte 1. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Já o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Na sequência aqui vem trazendo sobre malha quadriculadas, que são sequências de quadrados um ao lado do outro, formando um grande tabuleiro de uma cor só. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede a você que observe a malha quadriculada desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado. Calcule o perímetro das figuras. E aí, turma, se cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, nós devemos então somar todos os lados aqui para encontrar o perímetro de cada uma das figuras. Ou basicamente contar cada lado. Então vamos lá. Na primeira figura temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós contamos aqui todos os lados. E como cada lado tem 1 centímetro, temos um total de 12 centímetros. E assim eu fiz nas demais figuras. Na figura número 2 temos 16 centímetros e na figura número 3, 24 centímetros. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Paulinha faz caminhada todos os dias em uma praça que tem o formato da figura colocada aqui abaixo. Cada quadradinho mede 1 metro. Quantos metros Paulinha anda quando completa uma volta? E aí eu já fiz questão de calcular aqui, somando cada um dos lados e encontrei 22 metros. Eu utilizei o mesmo raciocínio da atividade anterior. Se um lado tem 1 metro, eu vou somando 1 mais 1 até chegar ao total do perímetro dessa praça. E na sequência pergunta o seguinte: se Paulinha der 5 voltas em torno da praça, quantos metros ela irá caminhar? E aí basta você multiplicar 22 metros vezes 5, como eu fiz aqui, e você vai encontrar 110 metros. Então, se você respondeu dessa forma, você acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Na figura abaixo, calcule o valor da área. E aí eu adotei como valor de referência 1 metro de lado, ou seja, cada lado aqui dessa malha quadriculada tem 1 metro. Como a questão não coloca, eu adotei assim. E aí eu raciocinei da seguinte forma: um quadradinho tem 1 metro quadrado, ou seja, 1 vezes 1. Temos um total aqui de 24 quadradinhos. E aí eu multipliquei o número de quadradinhos pelo número da área de um quadradinho, totalizando então nestes 24 quadradinhos 24 metros quadrados, que essa é a nossa resposta. A figura tem 24 metros quadrados de área. Existem outras formas de realizar este cálculo, mas eu achei mais simples e mais fácil dessa forma. Após responder então a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Sabe-se que o perímetro dessa figura abaixo é de 12 centímetros. Quanto mede cada lado desta figura? E aí, se temos então um perímetro de 12 centímetros, podemos concluir que cada lado destes quadradinhos aqui menores tem 1 centímetro, totalizando dentro do perímetro 12 centímetros. E aí vamos constatar que um lado dessa figura, ou seja, dessa figura verde, esse quadrado, tem 3 centímetros de lado, que é essa última opção aqui. Então, se você marcou 3 centímetros, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Solange pediu para arrumar uma sala de aula da sua escola. Chamou um pedreiro e solicitou que ele colocasse rodapé em toda a sala, deixando somente a abertura da porta. Cada lado do quadrado tem 1 metro. Quantos metros de rodapé o pedreiro irá colocar? E aí, turma, aqui é solicitado basicamente o perímetro da sala menos a porta. E aí ficou assim: se cada lado tem 1 metro, eu fui contando todos os lados aqui presentes nesta sala em azul. E aí vamos verificar que o pedreiro precisa comprar 13 metros de rodapé, ou seja, a terceira assertiva. Se você então encontrou essa possibilidade de resposta, você acertou a atividade número 5, que é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é perímetro e área e essa é a parte 2. Vamos então às atividades.
Atividade 1. Na figura ao lado temos a descrição de uma planta de um apartamento. Observe e responda as perguntas considerando cada quadrado como 1 metro de lado, ou seja, cada lado aqui tem 1 metro. E aí a primeira pergunta é: qual é a área total do apartamento? Basta você multiplicar este lado vezes este lado. Aqui temos 5 quadrados, ou seja, temos 5 metros de lado, e aqui temos 8 quadrados, ou seja, 8 metros de lado. Então 5 vezes 8 é igual a 40 metros quadrados, e eu ainda fiz a representação aqui entre parênteses. Na segunda pergunta, qual é a área do banheiro? E aí, para ficar mais fácil o cálculo aqui, se temos 1 metro de lado por 1 metro, 1 vezes 1 é igual a 1. Então temos 1 metro quadrado cada quadradinho. E aí, para descobrir então a área do banheiro, basta você somar cada metro quadrado apresentado aqui. Como temos 4 quadradinhos, temos então 4 metros quadrados, que foi essa resposta colocada aqui. Depois temos qual é o cômodo cuja área mede 5 metros quadrados, ou seja, 5 quadradinhos. Então temos 1, 2, 3, 4 e 5, que é a cozinha. Apenas então a cozinha possui 5 metros quadrados. Na sequência, perguntado o seguinte: quais cômodos têm área igual a 4 metros quadrados? E aí a gente vai verificar que o banheiro tem 4 metros quadrados e o corredor também. Se você respondeu assim, acertou. E por fim, é perguntado quais cômodos têm área igual a 6 metros quadrados. E aí temos que os 2 quartos têm 6 metros quadrados. Fica essas possibilidades de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Considerando os quadradinhos coloridos como unidade de medida na figura abaixo, qual é a área desta figura? Então, se cada quadradinho é uma unidade de medida, aqui temos 10 quadradinhos, ou seja, a área dessa figura corresponde a 10 quadradinhos. Se você marcou então 10, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Sabendo que cada quadradinho da malha quadriculada tem 1 centímetro de lado, marque qual é a figura desenhada na malha quadriculada que possui perímetro igual a 12 centímetros. Aqui não está pedindo a área, ok? Apenas o perímetro, que corresponde à medida dessa linha que contorna a figura. E aí a gente vai verificar que a única figura que possui 12 centímetros de perímetro é a figura número 1, letra A. Para encontrar essa resposta, basta você somar todos os lados aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Após resolver a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Na malha quadriculada abaixo, cada quadradinho é a unidade de área. Quais das figuras desenhadas têm a mesma área? E aí a gente vai encontrar que a figura número 3 e a figura número 4 possuem a mesma área, pois possuem o mesmo número de quadradinhos. Se você marcou então a letra D, você conseguiu acertar a atividade número 4. Vamos agora à atividade 5, colocado logo aqui na sequência. Atividade 5. Calcule o perímetro em lados de quadradinhos e a área em quadradinhos de cada figura. Depois responda a questão. E aí, para calcular o perímetro, nós devemos então somar aqui cada um desses lados, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, o perímetro aqui corresponde a 14 lados de quadradinhos. E a área é representada por cada quadradinho. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu fiz esse mesmo cálculo apresentado aqui na letra A para os demais, como vocês podem verificar aqui. Após isso, na letra A, pergunta o seguinte: quais figuras têm a mesma área e perímetros diferentes? Então, as figuras aqui têm que ser apresentadas com a mesma área, só que com perímetros diferentes. E a gente vai encontrar que a letra C tem a mesma área da letra G, só que o perímetro é completamente diferente. Na letra B, pergunta quais figuras têm o mesmo perímetro e áreas diferentes. E aí nós vamos encontrar que a letra A tem o perímetro de 14, assim como a letra C e também a letra E. Só que todas elas têm a área diferente, como é apresentado aqui. Então essa é a nossa resposta. Na letra C, quais figuras têm a mesma área e o mesmo perímetro? E aí a gente vai encontrar que a letra B, a letra D e a letra F têm a mesma área e o mesmo perímetro. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 5, última atividade dessa semana.
O tema dessa semana são frações, e essa é a parte 1. As frações são números que indicam uma divisão. Para escrever uma fração, usamos um traço horizontal. Nas frações, o número que fica em cima é chamado de numerador e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Aqui vem trazendo uma exemplificação muito interessante. Aqui temos um círculo representando um inteiro, uma unidade. Quando dividimos o círculo ao meio, nós temos então metade para cada lado. E aí a representação é essa, 1/2. Ou seja, um inteiro foi dividido em 2 partes. O terceiro círculo foi dividido em 3 partes, ou seja, cada uma dessas partes representa 1/3 ou 1/3 parte do total. E assim por diante. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede que você observe a pizza e responda. Aqui temos então uma pizza desenhada, onde a mesma foi dividida em 5 pedaços e um já foi comido. E é questionado o seguinte: em quantos pedaços essa pizza foi cortada? E foi cortada em 5 pedaços. Na sequência, qual é a fração que representa o pedaço que foi comido? Então, a parte que foi comida representa uma parte do total de 5. Então, eu representei com esta fração. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? E aí, o que sobrou são 4 partes de um total de 5, como apresentado aqui. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Represente com desenhos as frações abaixo. A primeira fração apresentada é 3/4, ou seja, são 3 partes coloridas de um total de 4, assim como eu fiz aqui. Eu dividi então este grande retângulo em 4 partes, como vocês podem observar, e colori 3 partes. Na sequência temos 2/8, e eu dividi então um grande retângulo em 8 partes e colori 2. Depois temos 5/6, ou seja, eu colori 5 partes de um total de 6. E por fim, 1/3. Eu colori então uma parte do total de 3. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Complete o quadro abaixo conforme o exemplo. Aqui vem trazendo as figuras de A a E e aqui o quadro. Aqui temos então as figuras de A a E, as partes pintadas, o total de partes, a fração correspondente e como se lê. Na letra A, que é o nosso exemplo, temos aqui a parte pintada, que é igual a 1, o total de partes, que é igual a 2, a fração correspondente, que é 1/2, e aqui a forma que se lê por extenso. Na letra B ficou assim. Temos 4 partes pintadas de um total de 8 partes, a fração correspondente é 4/8, como está representado aqui e escrito aqui logo à frente. Na letra C, temos 2 partes de um total de 4 partes pintadas, com fração de 2/4, como foi representado aqui e como está escrito aqui. Na letra D, temos 2 partes pintadas de um total de 2. A fração pode ser 2/2 ou então 1 inteiro, pois está completamente pintada a figura. Então eu escrevi aqui 2/2 ou 1 inteiro. Na letra E, temos uma parte pintada de um total de 6. Aqui eu coloquei esse tracinho para ficar mais fácil o entendimento. Aqui nós devemos considerar que a unidade aqui é o triângulo, então temos que dividir ao meio a figura, como representado aqui, ok? E aí ficou assim: partes pintadas é igual a 1, de um total de 6 partes, como apresentado aqui agora, e temos como fração 1/6. E aqui eu escrevi à frente como se lê. Se você respondeu dessa forma a atividade 3, você acertou. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. A atividade 4 pede a você que pinte as frações. E aí temos o seguinte: 2/5 eu pintei então 2 partes de um total de 5. 3/9 eu pintei 3 partes de um total de 9. 1/2 eu pintei uma parte do total de 2. E assim por diante. 1/3 eu pintei uma de um total de 3. 3/4 eu pintei 3 partes de um total de 4. 3/7 eu pintei 3 partes de um total de 7. 7/12 eu pintei 7 partes de um total de 12. 5/9 eu pintei 5 partes de um total de 9. E 2/3 eu pintei 2 partes de um total de 3. Se você pintou dessa forma, você acertou a atividade número 4, última atividade dessa semana. O tema essa semana são frações e essa é a parte 2. Já estudamos na semana passada as frações e vamos continuar hoje. Atividades. A atividade número 1 pede o seguinte: nas retas numéricas abaixo, represente com um ponto as frações. E aí vamos lá, turma, eu representei muito mais do que utilizando apenas um ponto. Aqui vem trazendo na primeira parte 1/2. 1/2 significa metade de um todo. E aí neste caso eu fiz a representação de 1/2 grifando a metade de uma reta numérica de 0 a 1.
assim como apresentado aqui para vocês. Eu preferi essa forma de representação, pois fica mais fácil de vocês visualizarem e responderem aí. Então quem conseguiu colocar ou representar um meio dessa forma, conseguiu acertar a primeira parte aqui. A segunda parte coloca um quarto, ou seja, uma parte de um total de 4. Basta você dividir então de 0 a 1 em 4 partes, e aí eu grifei ou colori aqui, como vocês podem observar, uma parte do total de 4. Na terceira parte aqui temos 2 quartos, e então você deve dividir a reta de 0 a 1 em 4 partes, assim como eu fiz, e colorir 2, ou marcar 2, assim como você preferir. Você pode utilizar toda a sua criatividade para marcar aqui as frações, representando as frações na reta numérica. Tá certo, turma? Se você então respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 1. Logo aqui na sequência temos a atividade número 2, que pede o seguinte: Luiz tem uma barra de chocolate como esta apresentada aqui logo abaixo. Esta barra é composta por 18 pedaços. E aí na sequência solicitado o seguinte: na reta numérica pinte de azul, onde representa a barra de chocolate inteira. E aí eu pintei de azul no número 1, ou seja, uma barra é igual a 1. Na sequência pedido que na reta numérica pinte de vermelho, onde representa a metade da barra de chocolate. E aí entre 0 e 1 tem marcações aqui de 0 a 18. Então eu marquei no risquinho que corresponde à metade, ou seja, 9. Se você também marcou dessa forma, acertou aqui o que é solicitado nessa segunda parte. Na terceira parte, pede que você, na reta numérica, pinte de verde, onde representa a terça parte da barra de chocolate. E a terça parte de um total de 18 partes corresponde a 6. E aí eu marquei aqui. Se você também marcou dessa forma, acertou. Na quarta parte, pede o seguinte: quanto representa 2/6 da barra de chocolate ou 2/6 dos 18 pedaços de chocolate? Marque de rosa. E aí 2/6 equivale a 6/18 do total da barra, ou seja, você deve marcar então no sexto risquinho, que representa um total de 2/6 do total da barra. Se você também marcou dessa forma aqui, conseguiu acertar a atividade número 2. Logo na sequência temos a atividade número 3, que pede que você leia atentamente. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade ou se elas são iguais. Quando os denominadores são iguais, basta comparar somente o valor do numerador. Basta comparar somente os valores dos numeradores. Observe a comparação entre as frações 2/5 e 4/5. Note que os denominadores são iguais e dessa forma vamos comparar os numeradores. 4 é maior que 2, então 4/5 é maior do que 2/5. Veja outra comparação envolvendo as frações 7/12 e 15/12. Os denominadores também são iguais, assim basta identificarmos qual dos numeradores é maior. Percebemos que 15 é maior do que 7, ou seja, 15 é maior que 7. Portanto, 15/12 é maior que 7/12. Após a leitura, vamos à atividade número 4, logo aqui abaixo, que pede a você que compare as frações colocando o sinal de maior ou menor. E assim eu fiz. Aqui 3/4 é maior do que 1/4, então eu coloquei este símbolo representando maior. 2/8 é menor do que 5/8, 1/6 é menor do que 4/6, 2/5 é menor do que 4/5 e 4/7 é maior do que 1/7. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 4. O tema dessa semana é numeração decimal e frações. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. E aí vamos lá. Na letra A, ou na número 1, temos aqui 3/1000, que equivale a 0,003. Na letra B, eu já até coloquei o resultado correto, nós temos 2.367 dividido por 1000, que equivale a 2,367 e não 23,67. Na letra C está correto, temos 129/1000, que equivale a 0,129. E na letra D, ou número 4, nós temos 267 dividido por 10, que não equivale a 2,67 e sim a 26,7. Usando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. E aí, verificando aqui abaixo, nós temos então que a número 1, ou letra A, e a número 3, ou letra C, estão certas. E nós não temos nenhuma alternativa que corresponde a isso. Neste caso, eu coloquei uma nova alternativa, a letra E, que corresponde a número 1 e número 3 como corretas. As alternativas apresentadas não estão corretas. Essa questão provavelmente foi mal formulada, mas tudo bem. Se você quiser acrescentar a letra E com a resposta correta, você pode.
tá certo? Vamos ver na sequência a atividade número 2. Atividade 2 questiona o seguinte: o número decimal 0,03 pode ser escrito por extenso como 3 centésimos. Letra B. Se você marcou então a letra B, você conseguiu acertar a atividade número 2. Na sequência, a atividade número 3 pede que você marque a alternativa que represente o número 15,435, que equivale a 15 inteiros e 435 milésimos. Letra C. Se você marcou a letra C, acertou a atividade 3. Na número 4, logo aqui abaixo, pede o seguinte: a área colorida no círculo indica uma fração de um número inteiro. Qual é a alternativa que representa esta fração? E aí temos aqui um círculo dividido em 6 partes, em que 5 partes estão coloridas. Então temos que a letra C é a nossa resposta. 5/6 é o total das partes coloridas deste círculo. Se você marcou a letra C, conseguiu acertar a atividade número 4. Logo aqui abaixo temos a atividade número 5, que pede o seguinte: veja o exemplo abaixo e faça as outras atividades. E aí temos aqui 8/10, que equivale a 0,8. E de um total de 10 retângulos, 8 estão coloridos. Seguindo o mesmo exemplo, aqui temos 3/10, que equivale a 0,3. E eu colori 3 partes de um total de 10. Na sequência temos 6/10, ou 6 décimos, que equivale a 0,6. E aí eu colori 6 partes de um total de 10. Na sequência temos 5 décimos, que equivale a 0,5. E aí eu colori 5 partes de um total de 10. Se você também respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 5. O tema dessa semana é numeração decimal e frações. Essa é a parte 2. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede o seguinte: a imagem abaixo representa qual valor? E aí temos aqui uma nota de 20, uma moeda de R$1, 3 moedas de 50 centavos e 3 moedas de 10 centavos. E aí ficou assim: 20 mais 1, 21, mais R$1 formado aqui pelas duas moedas de 50, 22, mais 80 centavos formado aqui pela moeda de 50 e as 3 de 10. Então temos R$ 22,80, que é a terceira assertiva aqui. Se você marcou dessa forma, acertou a atividade número 1. Logo na sequência temos a atividade número 2, que pede que você escreva em numerais e por extenso o valor abaixo. Aqui temos então 5 mais 2, 7, mais 1, 8, 9, 10 com as duas moedas de 50 e 20 centavos, ou seja, temos R$ 10,20. E aí eu escrevi aqui em numerais e por extenso logo abaixo. Se você também respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Logo abaixo temos a atividade número 3, que pede o seguinte: utilizando a tabela da apresentação citada logo acima, para se orientar, responda. Escreva o valor numérico de 90 centavos. E aí 90 centavos está aqui escrito segundo a tabela da apresentação. É aqui pedido para vocês escreverem o valor numérico de R$ 3,25 e assim eu fiz. E por fim, você deve escrever o valor numérico de R$ 128,45, como eu coloquei aqui abaixo. Após resolver então a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. O senhor João, pai de Davi, foi fazer compras em um supermercado. Comprou um pacote de arroz que custa R$ 4,20, um sabonete que custa 99 centavos e um pacote de café que custa R$ 5,99. Os itens muito baratos, não é? E aí ficou assim: eu coloquei todas as informações aqui para ficar mais fácil e logo na sequência vem questionando o seguinte: represente os valores dos produtos comprados pelo pai de Davi em frações decimais, depois em números decimais. E eu coloquei a fração apresentada aqui e depois o número decimal do café, do arroz e do sabonete. Se você também respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 4. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.